Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vocês vão descobrir algo que está sendo proposto como a solução dos nossos problemas e que já está sendo inserido nas nossas vidas, né? O tema de hoje vai nos mostrar como as coisas são feitas para que nós não sejamos mais os mesmos. Esperar o pessoal entrar. Então, como vocês sabem, né, eu sempre falo aqui sobre a programação preditiva. As coisas nunca acontecem de maneira isolada. Tudo que está acontecendo hoje, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, eles estão no nosso inconsciente coletivo há muito tempo. Só que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, muitas pessoas me falam: eu vi isso em tal filme, nossa, parece com tal série. As coisas que você fala. Não, eu não acredito em coincidências. Para mim isso já era proposital, sabe? Para que a gente tivesse isso em mente quando acontecesse. Compartilhe com todo mundo aí no direct. Fica também até o final, porque nós precisamos trazer esse assunto para a pauta pública de debate. Ontem eu compartilhei nos stories falando como que esse tema é importante para as crianças, né? E como que é importante a gente trazer informação para os pais. Porque se as coisas continuarem como estão, provavelmente eles abraçarão de uma forma muito rápida essas ideologias como transhumanismo, pós-humanismo, futurismo, entre outras. E acontece que os próprios pais estão treinando também os seus filhos para serem, transhumanistas, na medida que eles permitem essa dependência tecnológica, esse vício que está crescente nos nossos dias. Eu não vou trazer um tema muito técnico e também não vou ficar presa na questão filosófica do transhumanismo, porque a gente gastaria muito tempo. E então eu preparei uma coisa mais, um resumo sobre o que é e o básico que vocês precisam saber. Acho que eu já vou começar e aí o pessoal vai entrando depois. Em primeiro lugar, o que é o transhumanismo, né? Vocês já ouviram falar, conhecem alguma coisa sobre o movimento ou estão aqui para aprender? Nunca ouviu falar? Pode ter também uma pessoa que nunca ouviu falar sobre. Então, o transhumanismo, na verdade, ele começou como um movimento cultural, né? Depois ele passou para uma questão mais filosófica e hoje ele tem sido um campo de estudos, um campo amplo de estudos, na verdade, porque muitas pessoas
passaram a estudar mais o transhumanismo a partir do desenvolvimento das novas tecnologias. Então, a premissa do transhumanismo é sempre o aprimoramento genético do homem. Sim, sabendo por você, até porque eu não paro de falar nisso, né? Mas é importante a gente discutir sobre esse tema. Então, ele sempre visa o aprimoramento do homem. No caso, a nossa biologia natural, ela não serve mais, porque esse corpo aqui ele fica velho, ele adoece, ele morre, e nós estamos sujeitos à evolução natural. A partir do momento que nós criamos a técnica, criamos a tecnologia, agora nós podemos ampliar as nossas capacidades físicas, cognitivas, mentais, emocionais e tomar a evolução, não no sentido de eu estou submisso a ela, mas eu vou dirigi-la. Esse é o grande pensamento transhumanista. Então, é esse grande projeto de aprimorar a humanidade toda, em todos os aspectos. Sempre usando as tecnologias emergentes como fonte, porque não seria possível fazer isso se a tecnociência não tivesse desenvolvido ao ponto que ela está hoje. Só que o que acontece? O transhumanismo, ele tem várias vertentes, assim como ele passou também por várias fases. Então, no início, o transhumanismo ele tinha uma ideia mais terapêutica. Como assim terapêutica? É tipo assim, a medicina hoje ela é basicamente terapêutica. Como que funciona isso? Você ficou doente, e porque você ficou doente você precisa ir até um médico e você vai fazer um reparo por ocasião dessa doença que te acometeu, para o seu corpo voltar ao normal. Então, no início, ali com o Julian Huxley, em 1957 até mais ou menos 70, o transhumanismo ele parecia com essa ideia. Era mais ou menos assim: você sofreu um acidente e perdeu o seu braço. Sendo assim, você pode fazer uso de um exoesqueleto e restaurar esse membro, né, de uma certa forma, que você já não teria mais. Só que hoje já passou por uma coisa mais de não ser terapêutico para um modelo superior de melhoramento, né? Ou seja, você não precisa mais de uma causa para buscar um recurso tecnológico para ser inserido no seu corpo. Você pode inserir esse recurso ao seu bel prazer. E aí é que as coisas complicam. Porque aqui a gente cria super-humanos. E enfim, né? Nós não temos ainda testes para isso, né? A gente vai ser a geração que vai testar isso na prática. Eu acredito, né? Pode ser que demore um pouco mais, mas como as tecnologias avançam muito rápido, eu acredito que essa geração já tem testado. Então, Eba, transhumanismo é um assunto bizarro, é mesmo. Mas ele existe, ele é real, então a gente precisa falar sobre. Até tem aquela coisa, né, da arte da guerra, até pra gente combater isso, a gente precisa saber sobre isso, né, contra o que e contra quem nós estamos lutando. Então, se for ficando difícil de vocês acompanharem, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar aqui, tá? Que eu respondo. Então, com o resultado dessas alterações radicais na biologia humana, a gente pode ter como resultado novas formas de vida, características diferentes daquilo que nós conhecemos como humanos. Por exemplo, a partir da edição genética, né, o CRISPR, ele foi descoberto na Universidade da Califórnia e foi uma revolução, para a medicina atual, né, a edição dos genes, a engenharia genética e tudo. Mas uma coisa aconteceu, né, um fenômeno depois disso. Primeiro,
os alunos começaram a receber kits de edição genética gratuitos para editar os seus próprios genes do jeito que eles bem entendessem. Quando eu vi aquela série da Netflix, A Seleção Natural, eles deixam claro lá também que é possível comprar kits de edição genética online. Então as pessoas pedem lá o seu kit de edição genética e fazem toda a operação ali sozinhos e sem nenhum tipo de fiscalização, né, digamos assim. Então esse caso realmente é um uso muito irresponsável e a gente não sabe o que isso pode resultar depois. Eu lembro de um caso de um rapaz que foi mencionado nessa série que ele tinha HIV e aí ele ia cortar e colar, né? Que na verdade a edição genética é isso. Você recorta e cola um gene diferente do seu. E aí sempre vem com essa roupagem de, nossa, que legal, é para saúde humana e tal. Mas ninguém fala os malefícios disso, que, por exemplo, uma vez que você edita esse gene, isso não pode ser alterado. Então, se ele tiver filhos, os filhos vêm com essa alteração genética. Aí a gente não sabe onde que isso pode parar, porque imaginem só, uma pessoa editada geneticamente casa com outra pessoa editada geneticamente e reproduz. E aí? As crianças saem com edições genéticas. É muito complexo isso, gente. A gente tem uma gama de questões éticas que a gente poderia debater que não são explicadas. Mas eu acho um fenômeno muito grande, porque quando a gente lê os documentos dos governos, eles falam, eu não consigo, a gente não consegue ter controle sobre isso, é impossível, mas nós não faremos nada para impedir, vamos tocar o barco mesmo assim e ver o que dá lá no futuro. Então, assim, a gente não tem como lutar contra isso, isso vai acontecer, né? A tecnologia vai avançar cada vez mais. Acho que se eu pudesse pontuar, a pergunta número 1 que eu recebo é: como nós podemos parar isso? A gente não pode parar isso, a única coisa que a gente pode fazer é buscar conhecimento e fazer intervenções dentro do nosso ciclo, né, na nossa família e tal. Fora isso, de uma coisa global, impossível da gente intervir. Não só isso também, existem outros tipos de quimeras que são criados, não só uma mistura de homem com tecnologia, mas também de tecnologia com animais. Uma vez eu estava vendo um comentário de uma futurista muitíssimo famosa aqui no Brasil, que ela fala que no futuro a gente vai ser uma coisa que a gente ainda não sabe o que, mas que também não vai ser humano, mas que ainda não tem uma definição, porque existem quimeras, como eu disse, homem com máquina, animal com máquina, máquina com máquina, máquina com animal, humano animal, e eles vão fazendo esses cruzamentos. Então é um negócio muito diabólico, eu diria, sabe? Tá dando pra vocês entenderem, gente? Espero que não esteja difícil. Tô tentando simplificar ao máximo. Então, esse humano, ele é um humano de transição, né? Ele é esse humano que, poxa, eu tô aqui, eu ainda sou humano, mas eu vou fazendo intervenções e eu não sei bem aonde que isso vai chegar, então eu estou na transição e o que eu serei no final é indefinido. O próprio transhumanismo, ele representa várias ideologias, que foi o que eu disse, são as vertentes, mas para falar das vertentes a gente gastaria muito tempo. E tem aquelas pessoas que já se consideram uma espécie híbrida. Eu vi o Elon Musk falando que, poxa, nós já somos ciborgues. Porque na verdade transhumanismo, cyborguismo, isso tudo se mistura um pouco, não são a mesma coisa, mas acabam se misturando e tudo tem a ver também com a internet dos corpos, né? Isso só vai ser possível através da internet dos corpos, que são esses sensores, né, no homem. Mas, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que nós já temos uma relação tão fluida assim com a tecnologia, a ponto de a gente poder falar que a gente já é um ciborgue? Eu acho que as pessoas tiram essa ideia daquela tese do Marshall McLuhan,
que ele fala sobre a tecnologia como extensão do homem. Por exemplo, o celular seria uma extensão do nosso cérebro, uma vez que nós depositamos todas as informações nele. Tanto é que a gente não tem nem memória mais, né? Eu compartilhei com vocês nos stories que eu tive que voltar a fazer anotação manual por causa, né, de centralizar tudo no telefone. Mas se a gente fosse considerar isso dentro dessa tese do Marshall McLuhan, a própria, por exemplo, a marreta seria uma extensão do nosso braço quando a gente vai pregar um prego na parede. Então, assim, faz sentido pensar que a nossa relação com a tecnologia chegou num ponto onde o ser humano não viverá sem tecnologia mais, mas eu não considero que a gente é ciborgue ainda, porque essa tecnologia não está dentro de nós efetivamente. Por que eu falo isso? Se você quiser pegar o seu celular e jogar ele fora, acabou. Sabe, tudo bem, você vai ter problemas de comunicação no mundo real, vai. Mas você pode fazer isto, se você não quiser ter acesso à tecnologia. Agora, quando essa tecnologia estiver dentro de você, você não conseguirá removê-la mais. Ah, que bom que tá dando para entender. Eu acho que não, mas não acho que vai demorar muito. Isso, exato. Também não acho que vai demorar muito para as pessoas começarem a inserir isso dentro. Gente, eu tenho uma máxima que eu gosto de falar com vocês. Não coloquem tecnologia nos corpos de vocês. Em hipótese alguma. Porque mesmo que alguém um dia tentar te vender essa ideia no sentido de mas a gente já é ciborgue. Não, não é. Você não tem um sensor dentro de você. E quando você tiver, você não consegue tirar ele mais. Você vai estar fundido a ele para sempre. É o termo que a gente usa dentro da internet dos corpos mesmo. É fundido, né? Amalgamado. Você não pode se desfazer dele mais. É impossível. Então, o que se alega como benefício do transhumanismo? Vocês já ouviram falar sobre algum benefício do transhumanismo que eles tentam pregar aí para vocês? Vou falar de alguns que eu considero principais, que são os que eles mais defendem, né? Eles falam que a tecnologia servirá para curar doenças e viver sem dor e sofrimento. Isso é uma das coisas que eles prometem. Tem até uma vertente do transhumanismo, que é a vertente hedonista. Eles falam exatamente isso, que nós vamos viver uma felicidade constante. Só que qual que é o custo dessa felicidade constante? Você vai utilizar de drogas e de censores. Essas drogas que eles falam não são essas drogas que a gente conhece hoje, que eles chamam de drogas de rua. Mas eu imagino algo tipo Soma, daquele livro, Brave New World, sabe? Não deixa de ser drogas de qualquer forma. Apesar de não ser as que a gente conhece, ainda assim serão entorpecentes, né? Eles querem pregar o paraíso na Terra, justamente isso. Só que, por óbvio, também eles pregam a cura de doenças, né? De deficiências também. Tem a questão da conexão direta do corpo com computadores e redes. Isso também será possível através do transhumanismo. Você vai se tornar um super-humano aumentado. Eles também pregam muito essa vertente. Por exemplo, se você gosta de correr, você vai correr igual um super-herói da ficção. Se você gosta, sei lá, você queira voar, por que não? Você pode tentar aí, se você for um transhumano. E coisas do tipo, uma mente muito mais rápida, né? E capaz, eficaz, né? Eles falam isso. E eu acho que o mais utópico é o acabar com a morte, que essa é a grande promessa transhumanista, né?
se não acabar, estender a vida indefinidamente. Tem um projeto que chama Iniciativa 2045. Ele foi criado por um russo, um bilionário, chama Dmitry. E ele fala que até 2045 ele vai conseguir vencer a morte. Tá perto, né? Se a gente for pensar, não são tantos anos assim. É até lá, né? Pode ser que ele consiga antes, na ideia dele. O que vocês acham? Vocês acham que é possível vencer a morte? Porque, assim, os transhumanistas, por exemplo, eles não acreditam muito na questão da alma, né? Eles não são tão metafísicos assim. Então, para eles, o nosso corpo biológico é um computador natural, digamos assim, que pode ser reproduzido de uma maneira virtual. As conexões cerebrais e tudo. O download, né, da mente para um corpo sintético, isso também. Não acho que vão conseguir vencer a morte. É complicado. Por exemplo, eles não acreditam na alma, mas a gente acredita, né, quem é cristão. Então fica um negócio no meio do caminho, né? Complexo isso aí. E as tecnologias emergentes evidentes dentro do transhumanismo são os implantes cerebrais, as próteses avançadas, a engenharia genética e a inteligência artificial. São as grandes promessas. Uma dando base para a outra, viu, gente? Porque elas são sempre usadas em sinergia para conseguir alcançar esses objetivos. Na verdade, todas as tecnologias emergentes dão base uma para a outra. E a máxima do transhumanismo é uma máxima de progresso. A ciência sempre evolui, porque nós cuidamos de evoluí-la, né? Então, sendo o homem essa máquina biológica, a gente consegue passar ele para um novo corpo. E não estar refém, como eu disse no início, da evolução natural. É bem reducionista, é uma ideia bem reducionista do homem e é bem utilitarista também, né? Porque o homem é aquilo que ele faz, né? Ele vive da própria técnica dele, que foi o homem que criou a tecnologia, né? Mas eu pontuei aqui várias questões do lado oculto do transhumanismo, dando ênfase às consequências reais. Eu selecionei algumas porque tem várias coisas que são muito passíveis de questionamento, mas a principal delas está aqui para a gente debater. O primeiro, eu acho que sempre entra na questão ética e moral, né? Questões como identidade, privacidade, autonomia e segurança. E aqui eu colocaria até dos dados mesmo. Porque, gente, eu sempre tenho trago conteúdo sobre como que a gente hoje não está seguro, os nossos dados não estão seguros à medida que a gente navega na internet. Aí, se a gente já vive essa crise hoje com um dispositivo fora do corpo, imagina você com um sensor dentro de você que consegue monitorar o que você pensa, todos os seus marcadores internos, biométricos, transferindo dados. Quem vai ser responsável por esses dados? Quem vai ler esses dados? O que farão com esses dados? E outra coisa, você está sujeito ao monitoramento e sugestionamento dessas máquinas. Isso que eu acho chocante. Depois eu vou falar para vocês no final sobre o primeiro transhumano que teve sua nacionalidade reconhecida, que ele fala que ele começou a receber informações do dispositivo que ele tem fundido ao cérebro. Então,
Então fica parecendo que o homem vai ser um hospedeiro de uma máquina, porque se ele pode dirigir o que você pensa, fazer sugestões, intervir nas suas ações, poxa, será que vai sobrar algum eu? Sabe, eu me pergunto isso. Eu já tive que chegar naquela fase de mentalizar e pensar. Ai, Bianca, se você estivesse na face da morte, no sentido assim, ou você aceita uma tecnologia dentro do seu corpo, ou você morre. E aí, qual você escolheria, né? Eu sempre penso por esse lado. Eu sempre penso que, poxa, não faria nenhum sentido viver não sendo eu. Não podendo ter autonomia sobre o meu próprio corpo e a minha mente. Vai pensando aí, vocês não precisam me responder, mas talvez seja uma situação que nós teremos que lidar um dia. Tem outra coisa, né, que é a questão de nós podermos ser hackeados. Eu fiz o download de alguns documentos quando eu estava escrevendo a minha dissertação dos governos, né, para entender o que eles estavam falando internamente. E lá eles colocavam essas pautas, né, que não, poderemos sim ser hackeados na mente, no corpo, uma coisa assim, gente, surreal, que é debatida hoje, né, abertamente. Tem uma coisa também que eu debati lá, que eu acho que é um ponto super interessante, que eu acho que as pessoas não pensam nisso, mas as indústrias estão colocando isso em xeque. Quem será o dono desse novo ser? Mais ou menos assim, se você é um humano com partes mecânicas, alguma empresa desenvolveu essa tecnologia junto com um cientista. Daí, essas indústrias, elas estão pensando em requerer algum tipo de domínio sobre você. Então agora a Bianca não é somente ela dona do corpo dela. Eu também sou, afinal de contas, fui eu que desenvolvi essa tecnologia que ela está usando. Coisas assim também estão sendo conversadas no meio científico. Então daí você teria mais ou menos uns 3 donos no exemplo que eu dei do seu corpo. A pessoa que criou a tecnologia, quem desenvolveu ela e além de você. E como que fica essa bagunça? Aí dentro, como eu expliquei para vocês, dentro dos próprios documentos governamentais, eles falam, não sabemos, mas pode acontecer. É porque é tudo muito novo ainda, né? Então tudo vai, chegar no mercado, vai ser testado e daí vamos ver o que dá na prática. Tô rindo, mas é de nervoso porque, meu Deus. Criação de seres modificados em laboratório, já falei aqui. Prolongar indefinidamente a vida também traz debates muito pertinentes. Por exemplo, em relação à economia mundial. Como que vai ser isso? As pessoas vão viver, vamos colocar aqui, 200 anos, sem envelhecer, sem morrer. Aí eles também debatem a questão da natalidade. Então vai ter que parar de nascer pessoas para que as que optaram por não morrer continuem vivas. Como que vai ser isso? Então é uma coisa também aberta que ninguém soube ainda trazer uma resposta efetiva, né? Não tem mesmo. Então, enfim, também pode acontecer. Tem aquela coisa da eutanásia também, porque de repente a pessoa que está vivendo 200 anos acha a vida chata pra caramba e já não quer viver mais. E aí ela poderia recorrer a um suicídio assistido e por aí. Gente, é muito problemático, vocês não têm noção. É porque nesse caso da eutanásia é tipo aquilo do filme que não tem final, né? Vocês já imaginaram um filme que vai passando e nunca acaba? Quem iria assistir uma coisa dessas? Aí eles sempre fazem alusão a isso, né? Que poderia ser algo assim acontecer no transhumanismo.
um filme que nunca acaba, uma vida que nunca acaba, e isso poderia acarretar em vários problemas emocionais, mentais, psíquicos, se chegarem a esse ponto, obviamente. Temos também a questão da desigualdade, que é a divisão entre aquelas pessoas que têm o acesso aos aprimoramentos e aqueles que não têm. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem vocês acham que vão subjugar a humanidade? Porque, ao que tudo indica, essas tecnologias vão ser acessíveis primeiro para uma elite. E aí eu lembro daquele livro, A Revolução dos Bichos, né? Que era uma coisa mais ou menos assim: o homem cuidava dos animais, e os animais da fazenda se rebelam contra o senhor deles lá, expulsam ele da fazenda e resolvem se gerenciar. Aí eles descobrem que o porco, dentro do contexto do livro, tô dando spoiler, viu, gente? É o animal mais inteligente. E aí o porco fica por conta de tomar as decisões ali no que tange a cognição, né, coisas do tipo, tudo que envolve o pensar. Só que aí o porco começa a virar homem, ia fazer tudo que o homem fazia e que ele criticava. Daí, quando o porco se torna praticamente um homem, os animais estão numa situação pior do que quando o ser humano cuidava deles. E daí eu faço o mesmo paralelo, que me parece muito pertinente aqui. As pessoas não querem se subjugar, né, submeter a Deus, as coisas que Ele estabeleceu, mas serão subjugadas por outros homens. E eu temo que aconteça exatamente como no livro. A situação do homem se torne pior do que o que ele reclamava anteriormente. Porque é isso, é o homem querendo ser seu próprio Deus, né? Mas e aí? Como que vai ser na prática? E a partir da desigualdade, a gente também tem a questão da discriminação, com base nas características físicas e cognitivas daqueles que possuem aprimoramento genético ou não. Uma vez eu postei um Reels do Fórum Econômico Mundial, uma jovem líder do Fórum Econômico Mundial, né? Que ela falava, você não vai ter nada e você vai ser feliz. E quem não aceitar esse sistema vai viver à margem da sociedade. Então você vai ser meio que um dissidente se você não quiser se submeter a esse domínio mesmo. Isso no futuro, obviamente. Mas é isso que eu falo, a gente perceber como que as coisas já mudaram, como que a tecnologia tem avançado, como que a gente tem adotado essas tecnologias, e a gente consegue perceber que isso não está tão distante do nosso imaginário assim. Há um tempo atrás, quando a gente não tinha celular, alguém chegasse e falasse assim: você chiparia o seu cérebro? Você falaria: não, nunca, por nada nesse mundo. Mas hoje a gente já vai vendo como que as coisas estão se desenrolando, e eu acredito que vai ter gente que vai abraçar mesmo essas revoluções. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho que tem super early adopters nesse sentido. Pessoas que vão testar, pessoas que vão querer. Por quê, gente? Porque as pessoas estão viciadas em tecnologia, as pessoas não se desconectam mais. Se apresentar para elas a hipótese delas ficarem conectadas 24 horas e que isso vai ser fácil, acabou, fechou, quero. Eu tenho muito essa sensação de que as coisas serão assim. E nós também não conhecemos a reação da adoção de tecnologias no corpo e na mente, né? Como eu disse, será na base do teste. Pode ter efeitos colaterais que a gente não sabe. Também acho que pega muito na questão religiosa e filosófica, porque, como eu disse, o transhumanismo hoje ele é uma macrovisão, né? Então, ele abarca todos os aspectos da vida humana. Então, questões sobre o divino, natureza da vida, existência humana, relação entre o corpo e a mente, com certeza serão ressignificadas. Impacto nas relações humanas, sem dúvida. Teve uma parte da minha dissertação, aonde no documento que eu lia, falava que pode ser que seja crime você estar desconectado. A conexão, porque
seria mais ou menos assim: existiria um grande cérebro global e todas as mentes estariam conectadas nele. É o que a gente chama de mente de colmeia. E dali você poderia se comunicar com telepatia, coisas assim. E aí você teria todos os seus relacionamentos dessa forma, né? Dentro de um cérebro virtual. E você se desconectar seria considerado crime. Era uma historinha mais ou menos assim, de alguém chegar na sua casa te incriminando ou buscando saber por que você se desconectou. Gente, não é ficção científica, não. Eu tenho sempre que reforçar isso, porque parece tão bizarro que nem parece que eu tô falando de um documento de um governo. Esse especial acho que era da Rand Corporation, não me lembro agora, eu tenho vários que falam essas coisas loucas aqui que nós estamos comentando. Então é claro que as relações humanas seriam diferentes nesse contexto. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui cotidianos, a gente já caminha para o final da nossa live, que às vezes foge do conhecimento popular, mas que eles já estão fazendo alguns progressos, né? Por exemplo, já existem partidos transhumanistas em vários países. Inclusive, agora eles querem lançar candidatos com a bandeira do transhumanismo para concorrer às eleições, para tornar esse tema público, né? E eles conseguirem adeptos da causa deles e tal. Até mesmo numa leitura cristã da situação, o caminho dessa vontade humana em assumir esse protagonismo em vitória sobre a vida e morte, parece bastante sobre o caminho bíblico, dando as costas para Deus. Ah, entendi. Eu faço altas reflexões sobre isso aqui, a escatologia, que, enfim, eu gosto. Mas é um desafio a Deus, né, na minha opinião. Ah, por falar em questão religiosa, eu contei para vocês do ChatGPT, né, fazendo um sermão numa igreja. Depois um seguidor comentou comigo que tem uma inteligência artificial se passando por Jesus, mas isso aqui é louco igual. Existe uma igreja do transhumanismo e eles são convertidos ao imortalismo. Olha que loucura! Se vocês quiserem, depois eu posso passar o link da reportagem para vocês no direct, só me pedir lá. Aí, essa igreja é na Flórida e eles acendem velas para as pessoas que estão congeladas naquelas câmaras criogênicas, sabe? O criogenismo também faz parte do transhumanismo, foram as pessoas que conservaram seu corpo congelado para o dia que a tecnologia desenvolver, eles pudessem voltar à vida, né? Aí eles vão lá, acendem vela para esses corpos, né, que estão ali, esperando esse momento, e fazem todo um culto. Tem 500 membros dessa igreja, gente. Fiquei chocada o dia que eu vi. Falei, não, possível. Mas tem. Então, assim, a gente não tá vendo, assim, né, tão perto de nós, mas eles estão avançando. E eu temo que eles avancem num nível onde a gente nunca falou sobre isso, a gente nem sabe o que se trata, e aí já seja tarde demais pra gente debater e vocês terem consciência sobre, né? Eu comentei do Neil Harbison, que foi o primeiro transhumano, né, assim, ciborgue, né? Ele foi o primeiro ciborgue a obter cidadania, mas ele é um transhumano. E ele tinha esse dispositivo no olho, ele nasceu com um problema no olho e ele pôs esse dispositivo e ele passou a ter uma relação sinestésica, ele via cores, ele sentia cores e tal. Depois, ele alocou esse dispositivo direto no cérebro. Aí, abre aspas, ele falava, né, que ele começou a receber informações do dispositivo. Depois ele percebeu que ele tinha percepções que o dispositivo dava para ele
e também sentimentos gerados pelo, chama iBurg. Então você acaba sendo assim, uma coisa, né? Você é sugestionado. E também postei um vídeo recentemente nos stories falando sobre a geração Z, né? Como que eles flertam com as tecnologias e pessoas se shippando. Era uma menina no vídeo, uma australiana, que colocou um chip. Ela falava, ai, coloquei um chip, como isso é bom, agora, né, eu tenho minha carteira no chip, chave de casa, tudo no chip, é gratuito, não senti nenhum tipo de dor, não sei o que, enfim. E eu acredito que como essa garota vão ter muitos. E é isso que eu trouxe pra gente debater hoje. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se queriam comentar algo. Espero que vocês tenham entendido, né? Apesar de ser um tema novo e pouco debatido, como eu falei, e também muito estranho de se falar, parece filme mesmo, mas não é. Porque assim, ó, tem muitos mais perigos como esse sendo propostos também com o avanço da tecnologia, né? Que já estão vivendo conosco, né? Dentro da nossa casa, no seio da nossa família, das pessoas que convivem com nós, e a gente nem se dá conta. E também, se você quer entender melhor os riscos que a falta desse conhecimento sobre a tecnologia tem causado nas nossas vidas, como proteger seus filhos, as pessoas que você ama, toda quinta-feira eu vou fazer essa live ao meio-dia e preciso que vocês estejam aqui. Porque aí eu continuo contando para vocês sobre o lado oculto da tecnologia. É isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a todos pela presença. Acho que vocês não comentaram nada, então vou supor que ficou fácil de entender. E até a próxima quinta. Vou guardar vocês aqui. O Levi comentou: acredita que essas mudanças podem avançar por meio de supostos cuidados fundamentais com a saúde, como vacina e medicamentos? Sim, acredito. Porque existe inclusive já medicamentos digitais. Pílulas digitais que as pessoas tomam e ela melhora ali o funcionamento do seu corpo. Inclusive, a nanotecnologia, ela vai ser muito usada. Por exemplo, você tem um nanorobô dentro do seu corpo e ele vai fazendo pequenos reparos dentro do seu corpo, né? Curando algumas coisas ali, se você adoecer e tal, tem algumas coisas específicas que ele sabe fazer. Daí você vai vivendo, né, com essa, é uma tecnologia dentro de você. Isso é internet dos corpos. Por exemplo, o próprio grafeno, eu não sei se vocês conhecem a questão do grafeno, ele é em escala nano também e ele tem as suas ligas ali. Ele consegue se juntar a outros tipos. Eu não sei se vocês já viram no microscópio. É muito interessante. Eles vão, sabe, se juntando. Uma coisa pequenininha vai virando algo grande dentro do corpo. Então, com certeza. E eu acho que sempre vem com essa roupagem. É pro seu bem, é pro sua saúde. É pro sua segurança. É pra isso, é pra aquilo. Vacinas, né? Você perguntou sobre vacinas. Eu acredito que as vacinas a partir de agora todas vêm com mRNA, né? E esses mRNAs, eles têm alguma possibilidade de alterar o seu gene, né? De alterar o seu DNA geneticamente. Pelo menos é o que dizem, né? É o que está escrito até mesmo nas fabricantes. E também com a questão do grafeno nelas. Então eu acredito sim que no futuro tudo vai estar com essas
tecnologias. Mas eu acompanho um pessoal que faz análise de coisas com grafeno. O pessoal está encontrando grafeno até na água, gente. Muitas coisas com grafeno. Colírio, várias. Nem sei de mencionar para vocês quantas coisas já estão contaminadas com esse composto. Então sim, minha resposta é essa. Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima quinta-feira. Nós vamos conversando por aqui. Vou abrir a caixinha agora lá no meu Instagram. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem me perguntar por lá. Tá bom? Até a próxima quinta. Obrigada a todos pela presença e até mais.